Salve galera, vamos continuar trocando ideias sobre trabalho e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre exploração, sobre duas práticas que acontecem muito em ambiente de trabalho, que é o desvio de função e o acúmulo de função. E se você está passando por isso é que você está sendo explorado. Vamos lá. O desvio de função é uma situação em que um funcionário é contratado para realizar uma função, mas acaba desempenhando outra, sem que isso esteja previsto no seu contrato ou que ele receba remuneração por isso. Um exemplo bem comum é quando o trabalhador é contratado para ser auxiliar de produção, mas passa a trabalhar como operador de empilhadeira. E um caso bem comum também é quando um funcionário é contratado para ser vendedor em uma loja e ele passa a exercer a função de caixa, deixando seu posto de vendedor e atuando como recebimento de valores. Todo desvio de função é quando você passa a exercer um cargo maior, com mais responsabilidades ou esforços físicos ou intelectual, que vai além do seu contrato de trabalho, do seu registro em carteira. E isso tem que ter um vínculo contínuo. Por exemplo, quando esse desvio de função acontece no período de alguns dias ou uma semana, pode ser visto como um simples período de teste para ver se o funcionário é capaz de subir de cargo e dar conta do setor ali. Mas quando isso gera um vínculo e você passa a ficar direto exercendo uma função que não é a sua, que é um cargo maior, durante 15, 30 dias, 90 dias e por aí vai, configura sim o desvio de função. E o único que se beneficia com isso é o empregador. Pois se você está exercendo um cargo maior, está recebendo salário de ajudante, você está tendo prejuízo. E não é só isso. Os 8% que é depositado no seu FGTS está sendo com base no seu salário de ajudante. Assim como férias, 13º, quem trata desse assunto é o artigo 468 da CLT, que determina que nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente prejuízo ao empregado. Então, se no seu trabalho você está exercendo uma função pela qual você não foi contratado, você está sendo explorado. E isso configura o desvio de função. E você tem direito a um reajuste salarial retroativo. Igual o exemplo que eu dei do ajudante geral que está exercendo a profissão de operador de empilhadeira. Se o salário do ajudante geral é 1.500 e do operador de empilhadeira é 2.000, e você ficou um ano trabalhando numa função que não é sua, vai ter que ter o ajuste de todo esse tempo que você trabalhou e os cálculos também. Se o empregador pagava os 8% de 1.500, que era do auxiliar de produção, ele vai ter que fazer um ajuste para a função de operador de empilhadeira, que é R$2.000. E por aí vai, em férias, em 13º. E como se faz para provar isso? Bem, no artigo 818 da CLT determina que o empregado é quem tem o ônus de provar o desvio de função. Então, se você está exercendo uma função indevida pelo qual você não foi contratado, é bom você gravar áudios, vídeos também, prova testemunhal, as conversas também, porque quem está exercendo uma função de um cargo maior pede direto, não é? Para o encarregado, para o gerente passar isso na sua carteira para você receber o que é devido, e às vezes eles não fazem, eles ficam te enrolando. Então é bom juntar prova sobre isso. E não é só o desvio de função que existe, não. Tem o acúmulo de função, que refere-se à situação em que um funcionário é sobrecarregado com responsabilidades de tarefa, que vão além das especificadas em suas descrições de cargo ou contrato de trabalho. Por exemplo, o cargo de auxiliar de produção, ajudante geral, a sua função é ser ajudante de tudo que tiver lá. Mas não significa que você tem que assumir responsabilidades de um operador ou sair dirigindo veículos da empresa, se colocando em risco em situações pela qual você não foi contratado e também não tem a devida responsabilidade. Tem muita empresa que faz isso, principalmente quando falta pessoas. Aí eles te colocam lá para ser o quebra-galho de tudo. Isso com vínculo também, não é?
E o acúmulo de função resulta em assédio e danos morais. E você também tem o direito de receber a sobrecarga que recaiu sobre você e as responsabilidades que você teve que aceitar dentro do trabalho. São duas práticas abusivas mesmo. E, na verdade, a própria CLT não trata bem especificamente desse assunto. E é uma discussão bem polêmica na Justiça do Trabalho. Eu citei ali o artigo 468, que ele é o mais próximo de ter um entendimento sobre desvio de função. Traduzindo, a CLT é uma desgraça mesmo, mas dá para se provar sim esses abusos e ser indenizado, até porque é uma questão de lógica. Se você está tendo acúmulo de função ou desvio de função, é um direito seu lutar para receber isso, do que está sendo indevido. Não é fácil mesmo ser um trabalhador brasileiro, não é? Escalas abusivas, ter que trabalhar 6x1 ou 6x2 rodando turno, e com uma baixa remuneração, e sem contar os roubos também, não é? Do governo, do FGTS, o 13º, que na verdade não é benefício nenhum, que ele deveria vir integrado no seu salário todo mês. Eu já fiz uns 3 vídeos falando sobre isso. E uma coisa terrível também é o sistema de férias aqui no Brasil, que é totalmente atrasado, ultrapassado. O direito de férias deveria ser igual na Europa. Dos seus 30 dias, você podia escolher tirar uma semana agora, daqui a 2 meses tirar outra, ou fracionar mais esses dias também, porque se é um direito do trabalhador, ele deveria usufruir isso da forma que ele quisesse. Mas aqui a pegada é sinistra mesmo. Então, galera, quem tiver aí sofrendo desvio de função, o acúmulo, saiba que vocês têm direito. Procurem formas de provar isso, não é? Com vídeos, com áudios, e que já tem um vínculo. Não é porque você trabalhou uns 3 dias ali como operador ou como empilhadeirista, ou se você é vendedor, tá atuando como caixa ali por uma semana, isso não configura desvio de função, tem que ter um vínculo. E você não precisa entrar com uma ação agora, você pode entrar quando você for demitido, não é? Caso você tenha algum problema e não possa perder o emprego. Então é bom você ir se mantendo quando pode, não é? Aí depois você entra, você já tem as provas recolhidas. E não confie muito em provas testemunhais. Eu já advoguei muito na área trabalhista e a maioria das reclamações trabalhistas que eu fazia tinham recolhimentos de provas, chegava na hora da audiência de conciliação, não aparecia uma. Em ambiente de trabalho você não tem amigos, você tem colegas, e nunca confie neles demais, pois eu já vi muito caso de cliente meu que achava que fulano e beltrano era amigo lá dentro. Aí no dia da audiência ele tava lá do lado do patrão, não é? Do empregador, do gerente. Então junte provas de outras formas, com vídeos, com áudios, não é? Você pode até tentar ter a prova testemunhal, mas não confie só nelas. Beleza, galera? Até um próximo vídeo. Quem puder, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Até um próximo vídeo.